Deus, a paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Irmãos, eu já estou satisfeito, graças a Deus, por tudo quanto nós já ouvimos aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Eu confesso para os irmãos que estou muito feliz. Louvado seja Deus. Foi difícil chegar aqui, é complicado, mas nós entendemos todas as coisas, né? Queridos irmãos, eu gostaria de ler no tema desta campanha, 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Eu vou ler para nós ganharmos tempo, que nos diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Amém? Deus, aleluia. Queridos irmãos, é importante nós sabermos um pouco sobre o livro de Reis antes de nós entrarmos na mensagem. O livro de 1 Reis faz a narrativa dos últimos dias da vida de Davi e Salomão, ele assumindo o trono de Davi. Louvado seja Deus. Houve algum probleminha lá, mas conforme Davi havia prometido para Betseba que Salomão iria herdar o trono, assim aconteceu. Salomão, ele passa a ser rei. Louvado seja Deus em Israel, no lugar de Davi. E a Bíblia nos diz que ele fez muitas coisas, construiu o templo, reconstruiu o templo do Senhor. Louvado seja Deus. Mas ele fez algo com tanta sabedoria, ele fez algo que nós iremos ver que foi de grande, louvado seja Deus, destruição para o povo. Mesmo sendo um homem sábio, ele foi vencido por mulheres. As mulheres estrangeiras que Salomão havia se casado levou ele a se corromper e até mesmo a adorar outros deuses, outras divindades. Salomão fez isso por conta das suas mulheres estrangeiras. E depois que Salomão ele morre, a Bíblia nos diz que Roboão, o seu filho, assume o trono. E Roboão, ele comete às vezes os mesmos erros do teu pai Salomão. Ele começa a afligir o povo em impostos. E aí o povo chega ao ponto de se rebelar. E aí há uma divisão de reinos. Umas tribos passam a ficar com Roboão, outras já levantam um rei chamado Jeroboão e se divide. E este Jeroboão, ele leva as pessoas a cometerem mais e mais idolatria, algo que entristecia muito o coração de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Já havia acontecido, o reino é dividido, o reino do norte com Jeroboão reinando, e o reino do sul com Roboão. E aí a Bíblia nos diz que Jeroboão morre, e um homem chamado Uri, ele assume o reinado. Este Uri, ele é o pai de Acabe, do rei Acabe. Louvado seja o nome do Senhor. Pratica muitas e muitas coisas. Ele dá continuidade aos pecados de Jeroboão. Sempre quando nós lemos na palavra de Deus, nós iremos ver. E este fez o que
acontecia mais e mais com os reis do norte, ou seja, dos reis de Israel. Eram poucos os reis dos quais a Bíblia dizia: este fez o que era reto aos olhos do Senhor. Sempre isso acontecia. Aí Onri, ele morre, e aí Acabe, louvado seja Deus, assume, irmãos. E o que a Bíblia diz acerca de Acabe? A Bíblia diz que Acabe, pode ler depois, ele foi um dos piores que Israel já conheceu. Foi pior do que os seus antecessores, bem pior. Por quê? Porque ele casou com uma mulher que era um inferno dentro dela, uma mulher chamada Jezabel. E esta mulher, ela tinha adoração declarada aos Balaíns, ao Deus Baal, Deus do sol. E ela patrocinava todos aqueles profetas, tanto de Baal como de Azerá. Eram 850 profetas, falsos profetas, 400 de Baal, 450 de Azerá. Ele conseguiu este feito de ser pior do que os outros reis. E a Bíblia ainda diz assim, irmã, que era para irritar o Senhor. Imagine você pecar para irritar a Deus. A Bíblia diz isso. Mas só que tem uma coisa, irmãos. Diz assim para o inferno ouvir: este mundo ainda tem jeito. Este mundo ainda tem jeito, porque existe um Deus, o qual não suporta, louvado seja o nome do Senhor, o homem pecar, e Ele quer que o homem volte para Ele. Glória a Deus. Agora vamos resumir, vamos pegar o capítulo 17, 18 e 19 de 1 Reis. No capítulo 17, Deus levanta um homem chamado Elias. Elias aparece no capítulo 17. Elias, o tisbita das terras de Gileade. Gileade era a terra que existia bálsamo para a cura das feridas. E aí o Senhor Deus, Ele levanta Elias. Elias se coloca diante de Acabe. E Elias já chega profetizando, dizendo: olha, por 3 anos e meio não haverá uma gota de água e nem orvalho sobre a terra, segundo a minha palavra. Acabe ouviu aquilo, e Elias se retirou. A Bíblia diz que o Senhor, Ele ordenou a Elias para ir para o ribeiro, e ali ele ficou durante um tempo. A Bíblia diz que um corvo Deus levantou para sustentar Elias. A Bíblia nos diz que durante a manhã Elias ele recebia carne e pão, durante a noite carne e pão. Aí a Bíblia nos diz que o ribeiro se secou, mas Deus já havia ordenado uma viúva para sustentar Elias. Elias ele parte dali para Sarepta. Quando ele chega ali, ele encontra uma viúva, louvado seja Deus, que estava vendendo um almoço para comer a janta, irmãos. A fome havia chegado em Samaria. E aí Elias pede água. Ela: água eu tenho, toma. Agora prepara para mim um bolo. Ela disse: olha, meu Senhor, eu só estou preparando um aqui, e é para mim e para o meu filho, para que nós comamos e morramos. Ele disse: não, prepara primeiro para mim. Louvado seja Deus, porque assim diz o Senhor: não vai te faltar farinha, não vai te faltar o azeite. E ela acreditou na palavra do homem de Deus, e assim ela fez, irmãos.
e a farinha não se acabava, o azeite não cessava. Mas só que veio uma grande provação: o seu filho morre, a mulher entra em desespero, e daí ele pega e ora. Elias ora, dizendo: Senhor, até esta viúva o Senhor resolveu afligir. Mas ele ora e o menino ressuscita. E daí a mulher reconhece: verdadeiramente você é um homem de Deus. Aí Elias, ele parte dali. No capítulo 18, Elias, ele desafia o inferno. No capítulo 18, ele chega e Acabe já havia dito para Obadias, o seu servo e servo do Deus vivo, dizendo: olha, nós vamos fazer uma busca aí para ver se a gente encontra água para que salve alguns animais. E quem Obadias encontra, irmãos? Elias. Ele: meu Senhor, tu és Elias. Ele: eu sou Elias. Ele se alegra muito. E Elias manda um recado: olha, vai lá e diz para Acabe que eu preciso falar com ele. Ele diz: não, meu Senhor, não vou fazer isso não, porque se eu fizer e ele chegar aqui e não achar o Senhor, ele vai me matar. E o teu servo serve ao Deus vivo desde a sua mocidade. Não souber, o Senhor não sabe, mas eu sustentei 100 profetas com pão e com água. Eles estavam escondidos e eu os alimentei. Elias: não pode ir. Fala para ele que eu vou me apresentar diante dele. Aí, queridos irmãos, a Bíblia nos diz que Elias, antes de Acabe chegar, ele já chega dizendo: tu és o perturbador de Israel. Ele diz: perturbador é tu, louvado seja o nome do Senhor. Elias, ele replica, dizendo: perturbador é tu, e lança sobre ele os seus pecados. Aí Elias diz: olha, eu tenho um grande desafio. O povo de Israel, o povo de Judá, precisa saber que existe um só Deus, um único Deus. E eu quero aqui fazer um desafio. Eu quero que você reúna todo o povo, juntamente com os profetas daquela mulher sua, para que hoje o povo aprenda definitivamente e saia de estar cocheando em dois pensamentos. Olha, o Deus que responder com fogo, este é o Deus Todo-Poderoso a quem nós devemos servir. E assim Acabe fez, irmãos. Ele faz uma reunião, ele chama todos os profetas, e o povo gostou daquela palavra. A Bíblia diz que ele prepara um altar, louvado seja Deus, faz um sacrifício. Os profetas de Baal, de Azerá, clamaram, e nada aconteceu. Por um bom tempo, Elias começou a zombar, dizendo: olha, clame mais alto. Quem sabe os seus deuses aí não estão de férias, não estão viajando. E eles começaram a se acordar e nada aconteceu. Aí Elias, irmãos, ele clama ao Senhor e Deus responde para Elias. O Senhor Deus, a Bíblia diz que ao redor do altar tinha despejado baldes de água. O Senhor Deus, através do fogo, consome tudo aquilo. E aí o povo entende que eles estavam em pecado, que aquilo que se dizia ser alguma coisa não era nada, não representava nada. E eles sentiram naquele momento que eles precisavam voltar para o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel.
chega e diz: olha, eu vou orar a Deus novamente, para que Deus envie chuva. Aí ele vai para o monte orar. E quando ele começa a orar, a Bíblia diz que ele manda o seu servo e dá uma olhada. E o seu servo por 7 vezes vai. Na 6ª vez não vê nada. Na 7ª ele chega para Elias e diz: olha, eu agora estou enxergando uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele diz: este é o sinal, pode mandar Acabe se apressar, porque vai vir aí um grande temporal da parte de Deus. E começou a chover muito, irmãos. Muito! Aí, no capítulo 19, logo no início, os irmãos podem ver, ele chega dando a notícia para endemoniar. Jezabel, você não sabe o que aconteceu. Sabe, os seus profetas, a quem você patrocinava, foram todos envergonhados. Foi uma grande humilhação. Acabou a sua igreja. Do cão aqui na terra, acabou. Estou completamente humilhado. Porque eles clamaram e não aconteceu nada. Aí Elias clamou e o fogo se manifestou da parte do Deus Todo-Poderoso, o qual ele serve. E aí todo o povo gritaram dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E mais, ele orou. Você está vendo esta chuva aí? O mesmo Elias que orou para os céus se fechar, ele orou para que os céus se abrissem. E choveu, está chovendo porque ele orou. Mas o diabo, ele nunca desiste, irmãos. É um perdedor, mas ele nunca desiste. Aí a miserável chega e diz para o servo dela, para o empregado: vá até Elias e diz para ele que assim como aconteceu com os meus profetas, vai acontecer com ele. Ô irmãos, Elias, naquele instante, ele abre a porta do medo. Você pode ser um gigante na fé. Você vai viver de vitória em vitória. Em todas estas coisas você vai ser mais do que vencedor. Maior é o que está com você do que o que está lá fora. Romanos diz assim, ó: quem direi, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inferno pode se levantar contra a igreja. Agora, se a igreja abrir a porta do medo, irmãos, qual vai ser o resultado? Caverna. É difícil explicar, pastor, como um homem tão usado nas mãos de Deus, um homem que desafiou um pouco o inferno, agora se sente ameaçado por uma mulher, por uma ameaça de uma mulher. Mas foi porque Elias abriu a porta do medo em sua vida. E ele sai dali correndo, com pressa. E ele chega e entra, louvado seja Deus, na caverna. Agora, sabe o que eu acho mais lindo aqui, pastor? Aleluia, Deus. Eu confesso para os irmãos que esta semana eu chorei muito. Oh, Deus lindo, aleluia. Nós pregamos muito, pastor, sobre o amor de Deus.
Deus é quando você sente o amor de Deus derramado em seu coração. Uma coisa é você falar do amor de Deus, outra coisa é você sentir o amor de Deus. Eles estavam ali. E sabe quem foi em busca de Elias? Não foi Obadias, irmão. Não foi os 7.000 que também não se dobraram, não. O próprio Deus. O próprio Deus, ele foi atrás de Elias. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você chega a este ponto de entrar na caverna, às vezes a palavra de um pregador, ela não resolve. Às vezes uma visita de um amigo não resolve. Às vezes uma palavra de um parente não resolve. Mas o próprio Deus, ele vai te buscar. O próprio Deus, ele foi em busca de Elias. E a Bíblia diz, e a princípio veio o vento, se acabando com tudo. Deus não estava naquele vento. Veio o terremoto, se acabando com tudo. Deus não estava no terremoto. De repente vem fogo. Deus é Deus de fogo, mas não é de fogo estranho. Preste atenção nisso. Deus é Deus de fogo, mas não é Deus de fogo estranho. E aquele fogo era um fogo estranho. Deus não estava naquele fogo. Mas de repente, irmãos, a Bíblia diz que veio uma voz mansa e suave. Elias, meu filho, onde estás? Ei, Elias, onde estás, meu filho? O que foi que te aconteceu? Sai para fora. E ele começa, irmãos, a dizer: Senhor, só eu, somente eu restei de profeta. O Senhor Deus não estava ali para humilhar Elias. Louvado seja Deus. Mas o Senhor diz para ele: olha, Elias, tem 7.000, meu filho, que não se dobrou. 7.000. Você não está sozinho. E aí a Bíblia diz que um anjo, ele alimenta Elias. Louvado seja Deus. E ele dorme. De repente o Senhor chama ele novamente: Elias, sai para fora, Elias. Sabe aquela passagem das 100 ovelhas? O Senhor Deus deixou os 7.000 e foi atrás de Elias. Ele mesmo foi atrás de Elias. Oh, caverna é lugar de urso hibernar, de filho de leão não. Nós somos filhos de leão, do leão da tribo de Judá. Mas de uma coisa fique certo: se você estiver passando por essa situação, Deus vai fazer uma visita para você. Deus vai te fazer uma visita. Você não pode servir a Ele nestas condições, não. Sabe por quê? Porque o teu ministério, o teu chamado, não foi do homem, foi de Deus. Se a gente fosse ouvir os críticos, talvez até os 7.000, ei, Senhor, olha eu aqui, envia-me a mim, deixa-me lá. Deus disse: não, eu vou atrás do meu servo Elias. Quem vai tirá-lo da caverna sou eu.
Às vezes eu trabalho 14 anos, vou fazer que eu trabalho na empresa. Se eu chegar hoje e dizer assim, eu quero sair, simplesmente amém. O tempo não representa nada. Quer sair, saia. Você que para mim não serve para nada. Você não quer, tem 1000 que quer. Tem casamentos aí que já duram um bom tempo. E às vezes um chega para o outro e diz, olha, eu quero me divorciar. Amém. Problema é seu. Amizades, irmãos, que já duram há muito tempo, simplesmente tem alguma diferença e diz, olha, acabou. Mas com o Senhor Deus não é assim. Não é assim. Louvado seja Deus. Os críticos poderiam chegar e dizer, olha, Senhor, larga Elias para lá. Ele, não, eu quero Elias, porque Elias ainda tem muita coisa para fazer para mim. E eu vou levantar o meu filho, eu vou fortalecer o meu filho, eu vou colocar o meu filho para marchar para os céus. Oi, irmãos, o Senhor Deus é garantia de vitória para as nossas vidas. É a única pessoa que nunca, irmão Hélio, vai te abandonar, vai te deixar. Não importa. O salmista diz assim, ó, eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O mesmo salmista diz, olha, se o Senhor, se o meu pai e a minha mãe me abandonar, todavia o Senhor me recolherá. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, ainda que esta venha se esquecer, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. E é assim, irmãos, quando ele não usa, igual a senhora Joana cantou aqui, né? Davi, servo de Deus, sendo usado para ir em busca de uma pessoa totalmente desenganada, de uma pessoa que estava em Lodebar, lugar de tristeza, lugar de abandono, estava vivendo o esquecimento. Mas Deus tocou no coração de Davi. Ele perguntou, foi lá e trouxe para o lugar que era dele. Ele era descendente de rei. Então o Senhor Deus, ele foi até Elias, o próprio Deus. Ninguém foi em busca de Elias. Às vezes nós passamos por situações assim complicadas, né, irmão? E a gente espera uma visita, irmãos. Espera uma visita. E muitas vezes aqueles irmãos de igreja, os irmãos de igreja, pastor, só é irmão de igreja mesmo. Mas a Bíblia diz que há irmão mais chegado do que? Há amigo mais chegado do que? Irmão. Às vezes nós não recebemos uma visita. Eu já passei por isso. Eu já passei por essa situação. Aleluia. Aí o próprio Deus me visitou e eu estou aqui. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Elias sai para fora.
Ele sabia que era a voz de Deus, porque a Bíblia diz que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Mas Senhor, o que fazes aqui? Eu vim te tirar da caverna, meu filho. Saia para fora, venha conversar comigo. O que foi que te aconteceu? Ele começa a falar. Deus disse: não, calma. Olha, eu hoje estou desistindo do meu ministério, Senhor. Não, você não vai desistir, não. Ô pastor, quantas vezes eu já pensei, fala, para que pregar, Senhor? Tem muita gente boa aí, tem muita gente aí mais inteligente do que eu na Bíblia. Deixa eles pregarem. Mas o Senhor chega para você e diz: não, é você mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Só serve se for você, irmão. O Senhor Deus não quer outro. Só serve se for você. Só serve se for você. Só serve se for você. Não adianta. O Senhor nunca desiste de nós. Temos momentos difíceis na vida. Há momentos na vida da gente que, diz um hino, que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados e ouvir o Senhor falar. Deus tira Elias da caverna e diz para ele: olha, eu tenho muita coisa para fazer na sua vida ainda. Elias foi, ungiu 2 reis, ungiu seu substituto Eliseu, e depois o Senhor tomou para si. Na boca dos críticos, Elias já era. Tem muita gente assim, irmãos, né? Olha para uma pessoa na igreja que já foi uma bênção e diz: aquele ali se acabou, já era. Cuidado, é melhor você orar por essas pessoas ao invés de criticar. Sabe por quê? Porque você pode ter desistido dela, mas o Senhor não. Ele nunca desiste de nós. E no seu silêncio, Ele está trabalhando em favor desta vida. Ei, Senhor, largue Elias de mão, olha eu aqui. Eu hoje estava conversando com uma menina lá, que é sobrinha do meu patrão. Eu disse para ela, pensando na pregação, eu disse para ela: falei, agora você sabia que você é exclusividade de Deus? Ela não entendi. Eu falei: só existe você no mundo. E o que Deus tem para você fazer, o que Deus tem para que Ele faça através da sua vida, só serve se for você. Você tem uma única digital. Ela ficou assim. Eu disse: agora nós precisamos também sermos exclusividades dele. É algo recíproco, irmão. Somos exclusivos, mas precisamos ser exclusividade dele. Louvado seja Deus. O Senhor Deus, Ele demonstra que o seu amor na vida de Elias. Será que Elias em algum momento ele não pensou: até o Senhor me desamparou? Nossa, eu fiz a obra do Senhor, e agora olha onde eu
eu estou. Até Deus me deixou, até Deus me abandonou. Isso na cabeça de Elias, irmãos. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Uma vez eu estava passando por uma situação tão complicada na minha vida, que eu cheguei para minha esposa e chorei, dizendo para ela: nega, Deus me abandonou. Deus, ele se esqueceu de mim. Ela também chorando, ela disse: não, Deus, ele não se esquece de ninguém. Glória a Deus. O Senhor Deus, ele me achou. Ele me colocou novamente onde eu devo estar, onde você deve estar. Louvado seja Deus. Ele sai dali fortalecido na fé, vai, continua a fazer a obra de Deus, o que Deus havia determinado que ele fizesse. E por fim Deus disse: agora eu vou te levar, eu vou te arrebatar, Elias. 2 homens na Bíblia foram arrebatados: Elias através de carro de fogo e Enoque. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque o Senhor para si o tomou. Louvado seja Deus. Deus poderoso, aleluia. O Senhor Deus, ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. De uma certa forma, a igreja está passando por uma situação complicada. Eu prestei atenção aqui no testemunho do nosso irmão Wesley. No outro dia o nosso irmão Marcos deu um testemunho aqui também, né? Que pelo que aconteceu era para ser bem pior. O Senhor Deus, irmãos, ele permite, porque nós estamos sujeitos, né? E às vezes nós machucamos. Mas aqui, no caso do irmão Wesley, o nome do Senhor foi glorificado na vida dele. Mas eu percebi que enquanto o nosso irmão dava testemunho, eu não vi nenhuma reação da igreja. Mas eu pude imaginar, irmão, a reação do povo lá, que às vezes não era nem crente, né, pastor? Rapaz, como é que é? Você estava neste carro? Eu estava. E para a glória de Deus, ele não teve nenhum arranhão. As pessoas que não servem a Deus estão admiradas, estão impressionadas com o que Deus está fazendo. Eu tinha passado uma mensagem para a igreja. Pode contar aqui, pastor? Rapidinho, irmãos. Isso foi algo que aconteceu mesmo. Em um determinado lugar aí, parece que foi no Ceará. Uma mulher, ela tinha construído um prostíbulo. Olha que coisa. E perto de uma igreja. Aí o pastor, juntamente com a igreja, orou para que Deus não permitisse que aquilo ali viesse a prosperar. E o que foi que aconteceu? Inexplicavelmente caiu um raio e pegou fogo naquele lugar. E a mulher, que era a que comandava lá, ela chegou: olha, sabe de uma coisa? Eu vou colocar esta igreja na justiça. Sabe por quê? Porque vocês oraram para que isso aí acontecesse. Aí foi para a justiça. Aí o juiz, ele dá um parecer. Ele diz: olha, nós temos aqui 2 situações. Uma de uma pessoa que acredita com todas as suas convicções de que o que aconteceu lhe causando um dano foi por conta das orações
orações dos crentes juntamente com o seu pastor. E temos aqui um pastor e uma igreja que diz não acreditar em nada. Já imaginou, irmãos? Mas sabe por que isso? Porque estão na caverna. Isso só acontece com quem está na caverna. Sabe por quê? Porque se ele estivesse fora da caverna, ele dizia: olha, resolva com Deus, o problema é dele, nós só oramos, nós só intercedemos. Agora, se ele mandou fogo, se consumiu o templo, ele é poderoso também para te consumir. Se arrependa, converta-se a ele. Você, juiz, você, prostituto. Mas não, se recuaram e disseram: não, nós não temos nada a ver com isso. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo Jesus, irmãos, fale melhor aos nossos corações. Se você fala do amor de Deus, se você ama a Deus, peça a Ele para que Ele possa derramar o seu amor em seu coração. Eu não sei, não conheço a situação aqui de ninguém, irmãos, mas Deus, Ele sabe exatamente em que posição você se encontra aqui nesta noite. Agora saiba de uma coisa, que Ele vai ao seu encontro. Ele vai te achar. Onde você estiver, Ele vai te achar. Louvado seja Deus. Eu acredito que ainda hoje você vai sentir algo da parte de Deus. Eu vou orar aqui para Ele ir ao seu encontro. Eu vou orar aqui para Ele te achar onde você estiver. Porque só Deus, Ele pode fazer isso. Ele não mandou ninguém, Ele mesmo foi em busca de Elias. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, meu Deus, eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um, meu Deus, de cada um, ó Pai, dos teus filhos, das tuas filhas, que aqui se encontram nesta noite.